Calorosas saudações, e há coisas nesta vida que eu honestamente não sei como é que acontecem, nomeadamente o PS continuar a ter 30% nas sondagens para as eleições europeias. Felizmente há coisas muito mais fáceis de compreender, como o facto de conseguir colocar like neste vídeo, é verdade, meus amigos, portanto aproveitem e metam gosto e subscrevam aqui o segundo canal. Já chegámos aos 40 mil, é verdade, então agora vamos aos 50. Subscrevam para chegarmos aos 50 mil e partilhem nas vossas redes sociais. Relembro, código Sousa10 para usarem na Prozis à vontade para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver a nova sondagem, desta vez da Aximage, e portanto vou desde já mostrar-vos os gráficos. Comecemos em ponto principal pela percentagem que cada partido vai ter, depois, desculpem lá, é a imagem errada, e depois pelo número de deputados que cada partido vai eleger nestas eleições europeias, segundo a sondagem, e depois a distribuição territorial por concelhos e afins. Ora, percentagem de votos, Partido Socialista com 30%. Eu estaria a mentir se dissesse que isto me surpreenderia. Se vivêssemos num país que não se chama Portugal, eu talvez ficasse surpreendido, mas como vivemos em Portugal, não. Porque após 50 anos, 3 bancarrotas, um ex-primeiro-ministro preso, outro a ser investigado por corrupção e prevaricação, no final do dia, ainda continuar a dar 30% dos votos a esta malta, não creio que haja, do ponto de vista racional, uma explicação para isso. E até, enfim, até se podia dar aquele argumento, por exemplo, em Oeiras, o Isaltino Moraes também esteve preso, foi de cana, mas a malta diz, e tal, ele rouba, mas faz, que é uma coisa que, enfim, a mim não me cabe na cabeça, mas ele rouba, mas faz. No caso do PS, houve muitos a roubar e poucos, e quase ninguém fez. A realidade é essa, portanto, honestamente, não consigo compreender. O PSD barra AD com 26%, acho que o Sebastião Bugalho aqui tinha que ser um bocadinho mais novo, porque ele disse que gostava de ter mais percentagem do que a idade que ele tem 28, mas enfim, a AD, felizmente ou infelizmente, já tem mais percentagem de votos do que a minha idade, que tenho 25, não é? Mas isto demonstra muito duas coisas. Na minha opinião pessoal, claro. Eu creio que o Sebastião Bugalho não teve uma boa campanha, honestamente. Acho que poderia ter estado melhor. Para o que eu esperava dele, eu não vou dizer que ele esteve mal. Se calhar eu tinha expectativas demasiado altas relativamente ao Sebastião Bugalho, mas acho que ele não esteve à altura daquilo que eu achava que ele iria estar. Não me refiro à campanha de rua e não sei o que é isso. Isso é fé de ver. Andar a dar beijinhos à malta é importante e tal, sim senhor. Mas até a nível dos debates eu esperava uma postura mais combativa, mais diferencial. Estava à espera que ele se destacasse mais, e até gostava que ele se tivesse destacado mais de um ponto de vista mediático, não é? Porque eu trabalho dentro daquilo que são os meios de comunicação, embora novos mídia, e dava-me jeito a mim também que ele tivesse sido um bocadinho mais confrontativo. Mas enfim, é o que é. Já não há mais debates, portanto ele ainda vai a tempo de ser confrontativo, não é? Dá bons tópicos para vídeo, portanto já agora peço isso. Mas estava à espera de mais. Entretanto, o Chega com 16%, na sondagem está 15,5%, mas eu arredondo sempre para cima. A AD também tinha 25% e qualquer coisa, se não estou em erro, eu puxo sempre para cima, e o PS também acho que não chegava a 30%, se não estou em erro. O Chega nas percentagens normais, eu acho que o Chega vai andar entre os 14% e os 18%. Eu diria que era um resultado simpático, até bastante simpático, porque nós não nos devemos esquecer que não é André Ventura a concorrer. E se o Chega tiver entre 14% e 16%, que é o que eu acredito que o Chega irá ter, é a eleição onde o Chega tem mais percentagem sem ser o André Ventura a concorrer, a primeira vez. Nos Açores o Chega teve à volta de 10% também, na Madeira à volta de 10% também. A nível autárquico, genericamente falando, o Chega teve 4% em 2021 e agora ter 16% nas eleições europeias, enfim, é um grande resultado. Atenção, eu até diria que, de um ponto de vista contextual, o Chega e a campanha de António Tangero Correia não foi das melhores, isso, enfim, acho que é visível, não esteve particularmente, não se conseguiu destacar por aí além nos debates, muito pelo contrário, e o Chega a conseguir 16% neste contexto eleitoral e contexto mediático, não sendo o André Ventura o cabeça de lista, enfim, é um excelente resultado, apesar de tudo, mesmo sendo uma queda dos 18% das eleições legislativas. Depois a Iniciativa Liberal, com 8%, é uma subida significativa comparativamente ao que tiveram nas legislativas de 10 de março, embora eu acho que, tendo em conta que há esta imagem toda mediática de João Coutinho Figueiredo, eu acho que eles são capazes de conseguir almejar os 10, 12%, acho que é execuível para a Iniciativa Liberal e, muito honestamente, acho que seria a percentagem que a Iniciativa Liberal deveria ter tido no dia 10 de março. Só não o tem, e não digo isto com malícia absolutamente nenhuma, simplesmente são questões de competências e meritocracias. O Rui Rocha não é tão bom líder ou tão bom cabeça de lista
como é o João Coutinho Figueiredo. É a vida. Nada contra o Rui Rocha em si, a nível pessoal ou profissional. Simplesmente do ponto de vista político não é tão bom como o João Coutinho Figueiredo. E a realidade é essa. Não há que negá-lo. O Bloco de Esquerda com 6%. Assim a Catarina Martins consegue eleger. Não é um mau resultado para o Bloco, embora perca a representação parlamentar europeia comparativamente a 2019, mas ganha percentagem comparativamente ao dia 10 de março. O LIVRE com 5%, com um resultado particularmente simpático e consegue eleger. Já lá vamos ver a distribuição do número de deputados. E depois, aqui, na Liga dos Últimos, não é? A CDU e o PAN. O PAN não consegue eleger, a CDU também não. Tenho apenas pena entre aspas, não é? Eu não tenho qualquer simpatia ideológica pelo João Oliveira, mas de toda a gente do PCP, que existe dentro do PCP, o João Oliveira é o melhor quadro que eles têm. Portanto, se eu tivesse que escolher alguém para ter uma representatividade parlamentar, seja nacional, seja europeia, seja o que for, se eu tivesse que fosse obrigado a escolher um, não sou, não é? Mas se fosse, escolhia o João Oliveira. Portanto, enfim, é o que é, não é? O PAN, o Pedro Fidalgo Marques, eu nem sei se ele sabe bem que é candidato, não é? Ele nos debates fez uma coisa muito interessante, que foi conseguir ligar a menopausa com a extrema-direita. Não sei se viram esse momento, mas foi particularmente... Enfim, uma finta. Nem Ricardo Quaresma, quando estava no Porto, driblava com tanta facilidade. Enfim, Pedro Fidalgo Marques e estes dribles cognitivos que, enfim, dificílimos de explicar. Ora, vamos então ao número de deputados e temos aqui uma nota muito interessante, que é o PS a conseguir 8 eurodeputados. Grande resultado, atenção. Portanto, ele no limiar dos 8 eurodeputados está muito próximo de o perder. Portanto, se não tiver aqui os 30%, isto também varia de sondagem para sondagem. O PSD, a AD, com 6 deputados e o Chega com 4 deputados. São resultados particularmente simpáticos para o PS e para o Chega. O PS mantém, se eu não estou em erro, a sua representatividade. Eu não sei se o PS teve 9 ou 8 deputados, mas mesmo assim não é uma perda assim tão significativa, tendo em conta a tendência eleitoral e parlamentar do resto da Europa, em que os partidos de Bloco Central perdem imensa representatividade. O PS consegue estancar isso. O PSD já está numa situação mais complicada, até porque não se esqueçam que o PSD estava coligado com o CDS e, portanto, o CDS tinha representatividade no Parlamento Europeu, que era, curiosamente, o atual Ministro da Defesa, Nuno Melo, que agora é Ministro da Defesa. Portanto, o PSD perde também, não sei se o PS perde ou não, portanto, apesar de tudo, não vemos uma perda assim tão grande do Bloco Central como vemos em outros partidos, em outros países da Europa. O Chega é o partido que mais cresce, mas isso é habitual. 4 eurodeputados, o quinto já é... Eu não quero dizer impossível, não é? Aquela música do Justin Bieber eu gosto sempre de citar, Never Say Never, mas é muito complicado, não é? Para ter 5 eurodeputados, o Chega tinha que chegar para aí a 20, 22% à volta disso, o que seria... Não é impossível, mas era muito complicado de se tornar execuível, a verdade é essa, mas 4 deputados é um resultado muitíssimo bom, mesmo se o Chega conseguisse 3 eurodeputados, era um resultado muitíssimo bom, não é mesmo? A Iniciativa Liberal tem um deputado, embora eu ache que o João Coutinho Figueiredo e a Iniciativa... Aliás, é mais o João Coutinho Figueiredo a conseguir este deputado da Iniciativa Liberal do que a Iniciativa Liberal em si, não me levem a mal. Mas eu acho que o João Coutinho Figueiredo tem capacidade de conseguir eleger à Iniciativa Liberal um segundo eurodeputado. Se tivesse que arriscar, a IEL, a meu ver, é muito capaz e muito possível de conseguir o segundo eurodeputado e, honestamente, o candidato que o tem a representar merece. Mas isso é outra história. Se eu acho que vai acontecer, acho. Se vai, não sei. Perguntei à Maia ou ao professor Chibanga, eles é que preveem o futuro. Eu faço análises, não digo o que é que vai acontecer, digo o que é que pode, segundo as tendências, acontecer. São coisas diferentes. O Bloco de Esquerda e o LIVRE elegem um deputado, ou seja, iríamos ter Catarina Martins e Francisco Paupério no Parlamento Europeu. Catarina Martins a queixar-se, enfim, da extrema-direita e a dizer extrema-direita 5 vezes em cada frase, e Francisco Paupério a sugerir que nós na Europa recebêssemos 200 milhões de migrantes. E, portanto, do ponto de vista do número de deputados, seria isto, grande aglomeração ainda a nível do Bloco Central, o Chega a aparecer e depois 3 partidos mais pequenos. Relembro que é muito mais complicado eleger para o Parlamento Europeu do que para o Parlamento Nacional, porque para o Parlamento Europeu só existem 21 lugares disponíveis, enquanto que para o Parlamento Nacional há 230, não é? Portanto, há uma diferenciazinha, e nós antes até tínhamos 23, mas perdemos 2 lugares há 10 anos atrás, se não estou em erro, não sei se foi em 2019, há 5 anos é que perdemos 2 lugares, apesar da União Europeia agora até ter aumentado o número de deputados genéricos de 705 para 720, acho eu, Portugal não recebeu nenhum acréscimo, curiosamente. Enfim, depois temos aqui o gráfico da distribuição a nível eleitoral, nada de novo.
O PSD com maior proeminência eleitoral a norte, exceto na zona urbana do Porto, nada a dizer, Leiria o PSD ganha. No resto do país, na região centro, particularmente ali em Coimbra, o PS volta a ter hegemonia, e em Lisboa também, exceto em algumas zonas do distrito de Lisboa, com maior capacidade económica e literacia financeira, como Oeiras e Cascais, e o Chega ganha alguns distritos no Algarve e alguns concelhos no Algarve e outro, creio que ali na margem sul, não é? Não sei identificar particularmente bem, creio que ali é a margem sul. Quem for de lá, por favor, elucide-me. Mas pronto, de um ponto de vista geral, é isto, aqui não há nada de novo. Eu creio que em mais distritos do Algarve o Chega é capaz de ter mais votos, e talvez ali em algum outro distrito no Alentejo, nomeadamente, mas de resto não creio que seja assim muito diferente, e tem sido esta tendência também nas sondagens, talvez com uma proeminência eleitoral maior do Chega no sul do país do que nesta sondagem aqui, mas de resto não me surpreende particularmente nada. Em todo o caso, meus amigos, esta foi a sondagem, espero que tenham gostado. Digam-me a vossa opinião nos comentários, estão completamente à vontade, metam gosto no vídeo, que ajuda bastante, subscrevam também o canal, que também ajuda imenso para chegarmos aos 50 mil subscritores, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.